E aí pessoal, vamos gravar mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre estresse moderno, certo? O pessoal está de férias, a maioria das pessoas estão de férias e as férias é um período no qual a gente tira para se desestressar. Vamos tentar ver se isso é verdade ou não. O estresse, nesse vídeo, eu vou abordar com uma ótica mais psicológica, mais psicossocial. Não tem como falar de estresse fugindo dos eixos que o regulam, certo? Neurológico e endocrinológico, portanto vou falar deles também. Mas não vou entrar na fisiopatologia do estresse, da doença, certo? Pois bem, o estresse, para começar, vamos definir ele e entender que o estresse é um término que foi utilizado pela primeira vez, por dizer dessa forma, pelos físicos ingleses. E o término estresse era utilizado para descrever o grau de deformidade que um elemento sofria baixo uma determinada tensão. E esse término era utilizado para isso, em física. Foi só lá por volta de 1925 que o término começou a ser utilizado na medicina. E em medicina, até hoje, existem muitas definições, mas de forma geral dá para conceitualizar, dá para dizer que o estresse é uma resposta do nosso organismo frente a qualquer estímulo que leve um desequilíbrio do funcionamento normal do nosso sistema, dos nossos sistemas, certo? Ou seja, que qualquer coisa que afete o funcionamento do nosso corpo são fatores estressantes e a resposta do nosso corpo vai ser uma resposta de estresse, reguladas por eixos neurológicos e endocrinológicos. Neurológico representado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e endocrinológico representado por alguns hormônios que nós vamos falar deles, principalmente adrenalina, noradrenalina e o cortisol, ok? É importante entender que o estresse não é ruim para o nosso corpo. O estresse é uma resposta do nosso organismo que permitiu os nossos antepassados a sobreviver e perpetuar a espécie. O estresse é bom, é uma resposta boa, mas como qualquer outra coisa boa, o excesso se torna ruim. Até um remédio que é bom, mas se você tomar em excesso vai fazer mal. Qualquer coisa em excesso é prejudicial. E é justamente aí que eu quero entrar. O estresse que nós temos hoje é totalmente diferente do estresse que existia antigamente. Corretamente, reformulando o que eu disse, os estímulos estressantes são distintos, porém a resposta do nosso organismo é idêntica. A resposta frente ao estímulo estressante é a mesma. Nós respondemos da mesma forma, com as mesmas descargas neuroendocrinológicas, certo? Quando a gente vai um pouquinho lá atrás, na história, a gente pode ver que houve muitas revoluções importantes para o desenvolver da humanidade. E a primeira grande revolução foi a revolução chamada Revolução Agrícola, certo? Que ocorreu aproximadamente há 10 mil anos antes de Cristo. Essa revolução agrícola permitiu com que os homens daquela época deixassem a sua vida de caçador, de nômade, e começassem a se organizar em torno de uma produção agrícola local, ok? Isso mudou o padrão de convivência social e mudou o padrão também de exposição a fatores estressantes. Os fatores estressantes que o caçador tinha passam a ser outros. Existe uma mudança nos fatores estressantes a partir da Revolução Agrícola, que ocorreu há 10 mil anos antes de Cristo. Depois ocorreu uma outra Revolução Agrícola na Europa, que foi praticamente junta ou um pouquinho antes da Revolução Industrial, que também foi importante, mas não teve tamanha relevância porque ocorreu a Revolução Industrial logo no século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX. A segunda grande revolução foi a Revolução Industrial aí, certo? O que acontece
com a Revolução Industrial, outro impacto no estilo de vida, na cultura das pessoas, na forma de convivência. Isso impacta essa sociedade. Impacta também os fatores estressantes, geram novos fatores estressantes. Logo depois dessa Revolução Industrial, vem, por volta de 1950, a nossa atual revolução, ou talvez a era que nós vivemos, porque faz muito tempo que nós estamos nela, então talvez possa ser considerado uma era, mas a maioria das pessoas denominam como revolução tecnológica. E entramos nessa revolução tecnológica, certo? Lá por volta de 1950, aqui no hemisfério sul, chega a televisão, e já a televisão inventada lá nos Estados Unidos, pelos americanos, por volta de 1925, 23, 25. Então entramos na revolução tecnológica, que é a que a gente vive até hoje. O que muda dentre essas três revoluções para a gente? Um dado interessante para entender um pouquinho o funcionamento corporal e o entorno. Em primeiro lugar, o estresse, na maioria das vezes, vai ser uma resposta frente a um estímulo que vem do entorno, vem do ambiente. Pode acontecer um estresse por uma resposta interna do corpo? Pode, por algum desequilíbrio, pode sim, mas a maioria das vezes são fatores externos. Uma virose, o vírus vem do ambiente externo. Uma fratura, o trauma do ambiente externo. A maioria dos fatores são externos ao nosso corpo, certo? Então o entorno é um fator primordial para tentar entender o estresse, para tentar entender a resposta do nosso organismo, a resposta estressante, certo? Pois bem, o homem agrícola, o homem antigo, ele consumia energia para sobreviver. O seu consumo energético interno, ou seja, o seu organismo, necessitava de aproximadamente de 2.000 a 3.000 calorias por dia para o seu funcionamento basal. De 2.000 a 3.000 calorias. Isso 10.000 anos antes de Cristo, certo? Atualmente, 2.020 anos depois de Cristo, o consumo energético do homem moderno, nosso, é de 2.000 a 3.000 calorias. Ou seja, não mudou. O consumo basal de energia interna é o mesmo. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, estamos em uma espécie de êxtase, uma espécie de estabilização evolutiva, ao menos a nível macroevolutivo. Existem já estudos, cientistas, pesquisas que tentam provar ou explicar a existência de microevoluções. Ou seja, que estão acontecendo evoluções pequenas dentro do nosso organismo que não podem ser vistas ainda. Que provavelmente daqui a uma quantidade X de anos, essas microevoluções se manifestem como macroevoluções. Agora, o consumo energético externo, o que é o consumo energético externo? O consumo energético externo é a quantidade de energia que a gente aplica no entorno para produzir algo e para manter esse algo que nós produzimos. Lá atrás, há 10.000 anos atrás, há 10.000 anos antes de Cristo, desculpa, ou seja, há 12.020 anos atrás, o consumo energético externo era de 2.000 calorias por dia. Ou seja, que existia um equilíbrio entre o consumo energético interno e o consumo energético externo. Atualmente, o consumo energético externo é de 200.000 calorias por dia. Um aumento colossal, um aumento absurdo. Hoje nós consumimos muita energia externa. Nós produzimos muito e gastamos muito para manter o que nós produzimos, certo? Aqui nós já podemos observar a desigualdade entre o nosso organismo e o entorno que a gente está, certo? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o entorno está indo muito mais rápido do que a gente. Nós estamos meio que estabilizados e o entorno está indo. A evolução ao nosso entorno está acontecendo, enquanto a evolução no nosso organismo não está, ao menos não visivelmente, não está acontecendo.
Para entender um pouco mais, a gente volta lá na Revolução Agrícola e vê que da Revolução Agrícola até a Revolução Industrial passaram-se muito tempo. De 10 mil anos antes de Cristo até Cristo são 10 mil anos, certo? Mais os 1.800 anos, ou 1.900 anos, para chegar no século XIX. Nesses 11.800 aos 1.900 anos, é um período de tempo bom, é uma boa janela, que permitiu o quê? Permitiu todas as gerações que vieram pós-revolução agrícola se adaptar às mudanças que ocorreram, certo? Se adaptar, não adaptar a nível evolutivo orgânico, mas se adaptar ao entorno social que os rodeava, às novas ferramentas de trabalho, ao novo estilo de vida. Agora, quando acontece a Revolução Industrial, o período de tempo já não é largo, porque a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, ela vai entre 1860 até 1900, ou seja, são 40 anos do processo de revolução, certo? Só que em 1950 começa a Revolução Tecnológica, ou seja, foi um período de 50 anos, um período muito pequeno para adaptação de gerações, não chegou a passar talvez 2 gerações nesse meio tempo para poder se adaptar às novas coisas que estavam acontecendo. E depois só piora, porque de 1950 até mais ou menos o ano 2000, a virada do século, a evolução tecnológica foi vindo de forma gradativa. Ela não veio assim, ela veio gradativa. Só que quando a gente entra no século XXI, no ano 2000, a tecnologia vem num ritmo aceleradíssimo. Todos os dias tem uma tecnologia nova. Todo dia tem um aplicativo novo, todo dia tem uma atualização de telefone nova, um sistema de televisão novo, um novo sistema de internet. A tecnologia vem avançando muito rápido e a gente continua no mesmo lugar que nós estávamos há 10 mil anos antes de Cristo, biologicamente falando. Então a nossa capacidade de adaptação a tudo isso termina estando comprometida. A gente não consegue acompanhar a evolução do entorno. O entorno vai evoluindo e a gente não. A gente vai remando para se adaptar a tudo isso. Só que a janela de tempo para adaptação é muito curta. E todos os fatores estressantes vão modificando diariamente. Então, todos os dias da atualidade, nós estamos expostos a fatores estressantes, às vezes os mesmos e às vezes novos, mas estamos expostos diariamente. E isso é uma coisa importantíssima para o desenvolver desse vídeo. Agora bem, se a gente for de volta um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que o homem medieval, ele tinha um estilo de vida e ele trabalhava aproximadamente 5 horas por dia. De 24 horas ele trabalhava 5 horas. Então ele tinha um período de 19 horas livre. Esse período de 19 horas livre ele utilizava para recreação, para dormir, para se divertir, para sair, para dançar, para bailar, não sei o que ele fazia, mas ele usava esse tempo livre. Ou seja, ele tinha mais horas sem fatores estressantes do que com fatores estressantes. Com a Revolução Industrial, isso dá uma girada muito forte, porque a parte da indústria vem junto a alguns outros conceitos impostos pela religião e por todo momento cultural que se passava, quebra, falência, o estilo de vida dos ricos mudando, e a ideia de passar muitas horas sem fazer nada começou a se associar a ser vagabundo, a ser inútil. Então a Revolução Industrial trouxe, juntamente com outros fatores, 16 horas de trabalho diário. Só que tem um outro detalhe, eram 16 horas de trabalho, só que depois que ele saía do trabalho, ele ia para casa e dormia. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Ele ia dormir, ia descansar. E os fatores estressantes dele ficavam lá no trabalho.
ou no meio do caminho, porque ele ia para casa e apagava. Atualmente, no mundo moderno, nós trabalhamos 8 horas por dia, pseudo, né, acreditando de forma falsa que nós trabalhamos 8 horas por dia, só que dado a tecnologia disponível, nós estamos 24 horas por dia dispostos a trabalhar. Existem hoje já muitos trabalhadores autônomos, né, que trabalham em casa e não tem horário de trabalho, trabalha a hora que for, muito ou pouco, mas trabalha. Tem gente que precisa viajar do Rio a São Paulo e dentro do avião está trabalhando, dentro do táxi está trabalhando. Alguns que vão de carro não conseguem trabalhar, mas já vem tecnologia aí com carros autônomos que vai permitir otimizar o tempo de trabalho. As pessoas estão cada vez mais expostas a fatores estressantes, ao estresse moderno, ok? Eu li uma publicação, esqueci o nome da revista agora, mas a publicação falava sobre o estresse, uma síndrome da sociedade moderna. E nesse artigo dizia assim: o ser humano necessita de uma constante adaptação ao entorno, e isso traz alterações comportamentais, afetivas, cognitivas e fisiológicas. Isso é um fato. Por quê? E sobretudo nos dias atuais. Nos dias atuais, a gente está tentando se adaptar a toda a modernidade, e esse processo de adaptação traz os transtornos relacionados a isso, porque existem inúmeros fatores estressantes no nosso entorno, certo? É o chefe no trabalho, é o filho em casa, é o trânsito, as contas do cartão de crédito que não para de chegar, imposto, IPTU, IPVA, várias coisas atualmente nos tira da caixinha, nos levam a desequilíbrios emocionais, que está regulado por uma determinada área do nosso cérebro, a amígdala, que regula a ansiedade e o medo, e isso vai gerando descargas do sistema nervoso autônomo de forma constante. E aí entra o problema, certo? Pois bem, quando a gente pega os livros de neuroanatomia, a gente vê que eles, quando descrevem o sistema nervoso autônomo, descrevem esse sistema como um sistema de fuga ou de luta. E essa é uma resposta estressante, é uma resposta de estresse. Como se dava isso, certo? Quais eram os principais estímulos? Vamos supor que o homem lá do campo, um recoletor de antigamente, estava lá fazendo o seu trabalho e tal, e de repente aparecia uma fera, um leão. A maioria dos livros trazem um leão como exemplo. Aparecia o leão, e quando esse leão aparecia, ele tem duas opções: fugir ou lutar. Isso gera uma descarga no nosso corpo, que responde com uma dilatação da pupila, com um aumento das vias aéreas respiratórias, uma broncodilatação, uma taquicardia, uma diminuição da irrigação do trato gastrointestinal, um aumento da irrigação dos músculos periféricos, ou seja, das pernas, um aumento na quebra de glicose para disponibilizar a energia, aumenta a quantidade de ATP, o consumo de ATP, porque se for o caso de lutar ou de correr, você precisa de energia disponível. E esses fenômenos estão regulados pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso autônomo está constituído pelo simpático e pelo parasimpático. Os dois vivem em equilíbrio, eles têm um tônus, certo? Qualquer fator que leve um desequilíbrio ativa um ou ativa outro, e um se sobrepõe sobre o outro, certo? Nesse caso de fator estressante, se ativa o simpático e gera todas essas respostas que eu mencionei. E quando isso acontece, o corpo se prepara para lutar ou para fugir, no caso lá do leão, certo? Uma vez que o indivíduo fugiu, porque eu não acredito que ele ia lutar com o leão, e se lutasse, acho que ia perder, eu não sei, mas vamos supor que ele fugiu daquela situação e agora está em um lugar seguro. Quando ele chega num lugar seguro, o sistema parasimpático assume o controle e traz tudo à normalidade de novo.
Ou seja, o fator estressante desapareceu e o organismo volta ao seu equilíbrio natural. Ok? O Machado traz o mesmo exemplo, porém ele utiliza um touro bravo num pasto, num campo. Atualmente, no nosso mundo real, eu não acredito que as pessoas vão cruzar com leão ou com touro bravo por aí, certo? Hoje os fatores estressantes são outros. Naquela época, lá atrás, o fator estressante surgia, desaparecia. Surgia e desaparecia. Eu imagino que o medieval, que trabalhava só 5 horas por dia, tinha pouquíssimos fatores estressantes, certo? O industrial da revolução, o homem industrial lá na revolução, trabalhava muito mais horas, então tinha provavelmente mais fatores estressantes, mas também depois tinha um descanso, uma desconexão do entorno. Atualmente, nós estamos conectados o tempo inteiro, expostos a muitos fatores estressantes, e o que ocorre é que o nosso organismo responde da mesma forma. Da mesma forma que o corpo do caçador lá atrás respondeu frente à aparição do leão, o nosso corpo responde quando você está num trânsito. Você precisa chegar em 10 minutos numa consulta, ou no trabalho, ou na faculdade, ou para fazer o Enem, ou qualquer coisa, e o trânsito está parado. Isso gera uma descarga simpática. Vai ter uma ativação do seu sistema de estresse. Só que, mesmo que o trânsito ande, tem outras coisas que continuam mantendo ativado a via de estresse. Porque não é só um fator estressante que nós temos atualmente. Temos uma pancada de coisas que nos levam a ter descargas de estresse. Quando a via neurológica se ativa, ela desencadeia várias respostas, como hipertensão, ou melhor, a resposta natural é um aumento da pressão arterial, só que isso, de forma sustentada, de forma contínua, termina gerando uma adaptação dos receptores, dos reguladores da pressão arterial, e você termina desenvolvendo hipertensão, certo? Aumenta os níveis de glicose no sangue. Isso, de forma sustentada, começa a gerar uma saturação dos receptores de glicose, dependentes, né, de insulina, como é o GLUT4 lá a nível muscular e a nível de outros órgãos, e isso pode desenvolver diabetes mellitus tipo 2, certo? Os níveis de estresse, essa sustentação dos níveis simpáticos, ou seja, de adrenalina, está mediado pela adrenalina aí, vai estimular, além disso, uma resposta a nível hipotalâmico, que vai bater lá na hipófise e vai liberar um hormônio chamado adenocorticotrofina. O adenocorticotrofina é um hormônio estimulante lá da glândula suprarrenal, e a glândula suprarrenal vai começar a produzir o corticoide, ou seja, o cortisol. O cortisol é um hormônio atualmente famoso, conhecido como o hormônio do estresse, e é bom, insisto que estresse é bom porque é uma resposta natural do nosso corpo frente a alguma coisa que está errada, certo? O que não é bom é ele ficar sendo secretado constantemente, certo? Como os nossos fatores estressantes estão presentes diariamente e não mais só na rua, não mais só nos ambientes externos, a gente chega em casa e continua estressado. Pega um jornal e vê que vai ter aumento na conta de não sei o quê, que a segurança pública está uma porcaria, que o sistema educacional está horrível, e tudo isso vai só minando o nosso sistema, e a gente se mantém com o sistema simpático e o cortisol aumentado, sendo produzido, certo? E aí o que a gente pode ver com o cortisol? O cortisol aumenta a produção de ácido clorídrico no estômago, e aí você vê um monte de gente tomando omeprazol hoje, porque todo mundo tem gastrite, de estresse. Aumenta a acidez, aumenta o ácido clorídrico estomacal, aumenta a pressão arterial, aumenta a resistência ao estresse, o que significa que o cortisol, a resposta do nosso corpo,
estressante, que é boa, ela começa a ficar limitada, ela começa a perder efetividade e não consegue mais baixar os níveis de hormônios ou neurotransmissores que respondem ao estresse. E a gente se mantém estressado, porque começamos a ter uma resistência. Aumenta os níveis de glicose, certo? Consequentemente, aumenta o consumo de ATP, diminui a produção de lípidos nos depósitos de lípidos, certo? Diminui o pH intracelular. A diminuição do pH intracelular leva à apoptose das células, leva a uma morte celular. As células falam, está muito ácido isso aqui, eu vou me programar para morrer. E começa a ter morte programada celular. Diminui a reabsorção de água a nível renal, e quando essa reabsorção de água diminui, começa a perder água, a gente começa a fazer muito mais xixi bem diluído, e isso pode trazer uma desidratação, deprime o sistema imunológico, desequilibrando o sistema linfocitário, desequilibrando o sistema mononuclear, ou seja, deprime o sistema imune. E também gera um desequilíbrio na síntese de osso, ou seja, favorece a resorção óssea e, consequentemente, favorece a osteoporose, certo? Essas são pequenas coisas, a lista é muito maior, mas essas são pequenas coisas que os níveis de cortisol alto pode trazer para o nosso corpo. Ah, então o cortisol é ruim. Não, o cortisol não é ruim, é o que eu disse. O cortisol é um hormônio responsável em responder no nosso organismo frente a um fator estressante. O que é ruim é estar exposto ao fator estressante cotidianamente, rotineiramente, certo? O sistema amidalino, o sistema da amígdala, que responde frente ao medo e à ansiedade, ele termina entrando num ciclo vicioso. Porque você está ansioso, a ansiedade libera adrenalina, a adrenalina libera adenocorticotrofina, a corticotrofina libera o cortisol ativa o estresse e o estresse ativa a ansiedade. Então você entra num ciclo vicioso e não consegue mais sair disso e vive com níveis altos ou fora do padrão de cortisol e ativado o sistema simpático, comprometendo o sono, comprometendo a sua sanidade mental, está o tempo todo nervoso, com raiva, não consegue desligar a mente de outras coisas, está pensando o tempo inteiro no que vai fazer, no que tinha que ter feito, não fez. Isso aí é péssimo para a saúde mental e física do nosso organismo. O aumento do nível de cortisol também gera morte de neurônios. Aí aqui cabe ressaltar, isso não está escrito em lugar nenhum, é simplesmente uma indagação que eu mesmo me faço. Talvez o aumento atual, que hoje nós vemos muito mais casos de demência em pessoas, em idosos, mas cada vez idosos mais jovens, e vemos demência tipo Alzheimer e tipo não Alzheimer, vários tipos de demências diferenciadas. Talvez isso esteja associado ao estresse, ou talvez não. Talvez isso seja um fator que poderia ser estudado, né? Fazer alguma investigação, ou talvez já tenha, depois eu vou dar uma pesquisada para ver. Pois bem, agora, os vários fatores estressantes, nesse mundo moderno que nós vivemos, é muito difícil se desligar dele, porque infelizmente o mundo é assim. Nós vivemos em uma sociedade que não é só uma sociedade de consumo por necessidade, mas é uma necessidade de consumir por consumir na maioria das vezes. Então a gente está o tempo inteiro nisso, de levantar cedo, chegar tarde, escreve daqui, trabalha dali, porque você quer coisas que talvez você nem precise. Né? Antigamente, eu volto no consumo energético, a gente vê que lá atrás o consumo era pau a pau, ou seja, o homem produzia aquilo que ele necessitava e ponto final. Atualmente a gente produz muito mais do que de fato a gente precisa, e a gente termina consumindo isso que a gente produz em excesso, porque o modelo de produção do nosso país, ou do nosso planeta hoje, é justamente um modelo consumista, né? A ideia é consumir. Outro fator interessante em tudo isso é o fenômeno da globalização. A gente entrou num modelo de globalização
que está até comprometendo a culturas locais, certo? Existe uma tendência à hibridação cultural. Hoje você pode andar na rua aí da sua cidade, aonde for, que você já vai perceber que existem dentro da sua cultura, dentro da nossa cultura, coisas que não pertenciam a ela. Tipo palavras, usamos palavras idiomáticas que não pertencem a nós, que não são da nossa cultura. A gente falava cachorro quente, agora é só hot dog, certo? A gente usa palavras que não são nossas. A gente usa marcas de roupas que não são nossas. Arquitetura está mudada. A arquitetura hoje, você olha a arquitetura moderna, é tudo igual. Em qualquer lugar do planeta, as arquiteturas estão iguais. Isso se chama hibridação cultural. São as culturas perdendo as suas identidades e formando uma nova identidade, que está sendo uma identidade única. Logo, daqui um par de anos, é provável que exista um idioma predominante no mundo inteiro. É provável que exista uma moeda predominante no mundo inteiro. É provável que exista um estilo de vida no mundo inteiro. Já tem um estilo de vida predominante aí, que é o estilo de vida do consumo, certo? Agora, como melhorar? Como sair dessa rotina de estresse? É muito difícil. Não dá para eu falar, não tem fórmula mágica. O que se pode fazer já existe aí dentro do estresse vários fatores que podem te matar, certo? Pressão arterial alta pode desencadear infarto no miocárdio, pode dar um AVC, pode te matar, certo? Desidratação pode te matar. Tem um monte de coisa, diabetes, tem um monte de coisa aí que pode já arrebentar com você por causa do estresse. Então o que pode ser feito? Mudar o estilo de vida. Se não dá para mexer aqui nos fatores estressantes, vamos tentar mexer em outro lugar. Tentar se alimentar melhor, tentar fazer exercício físico, tentar deixar de ser sedentário, fazer alguma outra coisa além de só sair de casa, entrar no carro, trabalho, carro, casa. Mudar um pouco essa rotina, fazer um exercício físico, tentar se distrair, ir para um cinema, para um teatro, para a praça pública, tentar mudar a rotina diária de vida. Principalmente água e uma boa alimentação. Isso são fatores fundamentais para melhorar o nosso organismo, para tentar contrarrestar os fatores estressantes que estão presentes no dia a dia. O mais importante de todos e o mais difícil de todos é diminuir o ritmo. Não dá para trabalhar 24 horas por dia. Chega em casa e se desliga disso. Tem que trabalhar lá? Tem que trabalhar lá, mas é lá. Chega em casa e se desconecta. Ou se você trabalha em casa, estipule horário de trabalho. Eu vou trabalhar das 7 às 5, depois das 5 acabou. Sabe, por regra, planejamento. A tecnologia atual, a internet, é uma ferramenta formidável para o ser humano. É um instrumento que veio realmente para revolucionar, para trazer conhecimento amplo e muita coisa boa. Muita gente acha que internet é Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e não é. Isso aí é talvez o lixo da internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem que saber usar. Tem que saber utilizar essas ferramentas. Como nós estamos em um processo de transição ou vivendo uma revolução acelerada, não está dando tempo de se adaptar a tudo isso. Nós estamos meio perdidos nesse processo de adaptação. Mas é muito importante aprender a usar as ferramentas disponíveis. Porque quando a gente aprende a usar, a gente usa ela bem utilizada. E não faz mal para o nosso organismo. Acho que isso aí é tudo. Entender que essa revolução tecnológica, a diferença só para fechar o vídeo, a diferença da tecnologia, da revolução agrícola e da revolução industrial, foram revoluções que afetaram a indústria e a agricultura. A revolução tecnológica que nós vivemos hoje, ela afeta tudo. Afeta a agricultura, a indústria, a comunicação, a alimentação, a medicina, afeta tudo. Então é uma revolução que está abrangendo todos os aspectos, proporcionado também pela globalização, e aí não tem muito para onde a gente fugir. Tudo a gente precisa e depende de tecnologia. O que tem que saber fazer é saber usar, certo? Se gostou do vídeo, deixa aquele gostei aí e obrigado por assistir. Até a próxima.